Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o episódio número 8, o passo a passo da instalação de uma tupia invertida e uma tomada eletromagnética. Tudo muito simples e fácil. Dá para você fazer com bastante atenção e continuar o projeto que eu havia parado por um tempo por conta de outros projetos, mas agora eu vou continuar e vou finalizar o projeto da Workband. Lembrando a vocês que lá no final do projeto eu vou deixar disponível no SketchUp o projeto inteiro, na íntegra, para que se vocês precisarem alterar ou fazer algumas modificações de acordo com as necessidades de cada um, assim seja feita. Do mais, espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Para montar aqui a nossa tupia invertida, o que eu fiz? Eu fiz um sistema de cone, funil, para quê? Para que o pó que escape pela sucção aqui de cima, que vai ser feita, ele caia aqui embaixo, e quando cair aqui embaixo, eu vou ter um sistema de sucção, pegando aqui, ó, armazenando o pó nessa vértice que se formou aqui, nesse funil, para eu poder puxar o pó no momento em que estiver caindo. O que escapar por cima vai ter que pegar por baixo. Portanto, o pó que cair por aqui vai vir para esse funil e o sistema de sucção, esse furo, para poder colocar o tubo e ligar no coletor de pó e ele poder fazer puxar o pó todo que cair aqui dentro, se escapar na sucção por cima. Esse ângulo aqui, ele foi feito em 45 graus. Então eu juntei 45 graus com 45 graus aqui, ele vai juntar essas partes, e aqui em cima também, a mesma coisa lá do outro lado. Então eu coloquei no mesmo ângulo ali daquele buraco onde eu vou poder colocar o cano para poder ligar o coletor de pó e ele fazer a sucção. Aqui embaixo eu vou ligar a parte de ligação, a parte elétrica da tupia, para que ele fique lá para o fundo e não apareça nada por aqui. Esse vão aqui eu não vou fechar, eu vou deixar aberto, para poder ter respiração, o máximo de respiração possível. E claro, se eu precisar colocar algum fio, alguma ligação, fica aqui para dentro, vai lá para o fundo, para não ficar visível. É uma chapa de 6 milímetros. Depois, quando eu juntei aqui, eu colei. Eu passei uma massa de madeira aqui, para poder calafetar, tirar alguma parte aqui que escapou na hora de eu juntar ela, para não ter nenhum problema dela entrar aqui para dentro. Ficar por aqui, nas juntas, todas elas foram passado massa de madeira. Depois eu passei aqui uma lixa 100 e depois eu passei uma lixa 320 para poder deixar bem amaciado aqui, um verniz incolor, só para tirar aqui os veios da madeira, deixar mais liso para que o pó quando cai aqui escorra e venha para esse canal para poder ser puxado aqui pelo coletor de pó. Essa outra madeira aqui é um compensado de 15 milímetros e esse daqui de 6 milímetros. Essa parte aqui na lateral é onde eu vou fechar. Por enquanto eu vou deixar aberto porque eu estou fazendo aqui a ligação da tomada. Depois eu explico aqui quais são as ligações que tem que ser feitas, o jumper, para poder cortar, parar, interromper a energia lá na chave eletromagnética. E aqui a tomada, onde eu vou ligar lá atrás, para poder entrar com energia, energizar lá a tomada eletromagnética para poder fazer o liga-desliga da tupia, sem que eu tenha que mexer lá dentro na tupia. Pronto, o tampo foi instalado, fixado de baixo para cima, ele não está colado, porque se um dia eu precisar soltar para fazer alguma manutenção um pouco mais severa na tupia, que eu não consiga fazer por aqui, eu tiro esse tampo aqui e mexo aqui por cima. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora encaixar essa placa aqui
para poder colocar a minha tupia, de forma que a tupia fique centralizada aqui nessa vértice aqui, para eu poder fazer com que a tupia fique certinha aqui, para depois, se eu precisar fazer alguma manutenção, eu tenho espaço aqui, e claro, alinhado aqui ao meu centro do meu tampo. Para eu fazer isso, é muito simples. Eu vou pegar uma régua aqui e posicionar essa régua lá na outra vértice, lá no outro cantinho, e aqui. Aí eu faço um risco, não preciso fazer em toda a extensão, e desta forma faço aqui. Ponho nessa vértice, lá na outra vértice, e faço um risco. Depois que eu fiz esse X aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tampo, vou centralizar ele nessa circunferência e posicionar a minha placa. Para eu ter certeza de que a placa está certinha, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ela aqui com a minha régua paralela da serra de bancada. Então aqui eu tenho certeza que ela está bem no centro aqui e paralela com essa régua. É muito importante eu utilizar a régua para poder colocar essa placa aqui, para poder inverter a tupia. Porque ela precisa estar bem paralela com a minha tupia, para que quando eu faça as arranhuras ou faça os trabalhos, ela fique paralela, bem certinha, bem angulada, para não ter nenhum problema de desvio aqui, e na hora que eu for inverter a peça, eu passo errado porque está torto. Então aqui eu garanto que ela está alinhada com a serra paralela. Depois que eu alinhei certinho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco só para poder me orientar aonde eu vou fazer o rebaixo. Então eu risco aqui. E risco aqui. A placa tem 5 milímetros de espessura, então é 5 milímetros que eu vou fazer o mergulho aqui para poder colocar a minha placa aqui. Eu vou usar para fazer isso uma fresa de 5 milímetros de espessura. Por que bem fininho? Porque o que acontece? Na hora de eu fazer a curva aqui, que eu for passar a fresa aqui, essa curva é exatamente essa curva aqui, para que ela fique o mais juntinho possível aqui nesse rebaixo. Então, quando eu estiver passando a fresa aqui, que eu for juntar com essa outra perpendicular, ela vai fazer o quê? Justamente essa curva aqui, para eu poder encaixar a placa e ela ficar o mais certinho possível aqui nos cantos. Para eu fazer o rebaixo agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou alinhar aqui? Eu vou me posicionar aqui, bem na linha aqui, ó, com a fresa. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu estou usando a minha régua paralela. Então eu vou encostar ali na minha base da tupia. Vou regular ela. Por toda a extensão, ele tem que fazer o mesmo corte, o mesmo alinhamento. Então verifiquei aqui, tá tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou travar minha régua aqui, essa régua paralela, e vou tirar a minha tupia. Então esse vai ser o meu guia para poder fazer esse risco. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou passar uma fita adesiva, depois eu vou passar uma cola instantânea, e lá do outro lado eu vou passar uma fita adesiva também e colar para poder prender essa parte aqui, uma vez que eu não vou usar grampos aqui, e eu vou mostrar agora aqui como é que isso é feito. Bom, o que eu fiz aqui? Coloquei uma fita adesiva dessa, coloquei aqui na madeira e coloquei aqui no verso da minha régua. O que eu vou fazer? Eu vou colocar só uns pinguinhos de cola instantânea para não pegar na madeira e sim só na fita. E aí eu venho com a régua aqui, encosto aqui e colo ela desta forma. Espero secar um pouquinho, porque aí na hora que eu for puxar, ela puxa a fita e não a madeira. Pronto. Vou soltar minha régua. A madeira ficou presa aqui. Lembrando que ela está presa na fita. A hora que eu puxar, vou soltar a fita, não vou machucar a madeira. E desse lado, eu vou usar a minha própria régua aqui para controlar aqui. Vou baixar aqui, vou verificar se está na mesma linha. Está aqui na mesma linha paralela.
Vou travar minha régua. E a régua está travada. Eu vou usar a régua desse lado aqui como batente. E aqui eu vou usar a madeira. Agora eu vou fechar as laterais aqui. Aqui desse lado eu faço a mesma coisa. Eu ponho uma fita lá, uma fita aqui no verso da madeira. Vou colocar ali alguns pontinhos de cola instantânea. Aqui já está alinhado a minha fresa. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui essa madeirinha aqui encostando no batente. Venho aqui com o esquadro e fixo ela aqui. A gente usou aqui a tupia de 5 milímetros para poder fazer o rebaixo, exatamente a placa. Ela encaixa aqui certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o rebaixo um pouquinho maior para eu poder apoiar ela aqui. Eu quis fazer com uma menorzinha justamente para poder fazer essa curvatura aqui ser praticamente idêntica aqui à placa para não ter muita abertura na hora de encaixar. Então agora aqui eu posso tirar essa madeira, ó, não machuquei a madeira e consegui fazer o rasgo. E assim faço com essa. Tirei. E aqui a mesma coisa. A madeira não tem machucado nenhum e eu usei aqui como guia. Para eu poder fazer agora aqui um rebaixo um pouquinho maior, eu vou usar uma de 10 milímetros. Vou arrastar aqui um pouquinho, vir um pouquinho para frente para poder cortar aqui bem na linha, não poder mexer aqui nessa curvatura. E depois vir com a tico-tico e fazer um corte aqui para poder encaixar a placa aqui embaixo, aqui dentro desse rebaixo. Eu precisava de 1 centímetro, mais ou menos 1,5 centímetros de largura aqui para poder apoiar a placa. É uma chapa de 18 milímetros essa daqui, e é uma chapa dupla, então eu tô com 36 milímetros de chapa. É o suficiente aqui para poder fixar e deixar bem rígido, bem forte aqui o negócio. O que eu vou fazer agora? Bem rente agora aqui, eu vou fazer o corte com a tico-tico para poder tirar esse miolo aqui e poder fazer aqui, colocar a tupia aqui dentro com a placa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui esse elevador nessa tampa aqui em cima. A gente vai encaixar para poder mergulhar ele aqui dentro. Como é que funciona? Eu vou pegar aqui a minha base acrílica da tupia, vou tirar. Tirei essa base e vou fazer o quê? Eu vou encaixar a tupia por baixo. Aqui. E aí o que eu vou fazer? Com uma chave Allen, eu vou apertar aqui esses ajustes, essa alça, para poder pressionar a tupia e segurar ela, para eu poder ter um controle aqui depois com uma chavinha. Essa chavinha aqui, eu vou controlar depois a descida e a subida dela para poder trocar a fresa. Então eu vou montar agora o passo a passo e vocês vão me acompanhando. Essa tampa, ela tem esses furos aqui
de ajuste para eu poder posicionar aqui e poder acertar. É muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar com esses furos, esses 4 aqui. Eu venho aqui, encaixo o parafuso, também com chave Allen. Não precisa usar muita força, apertou, parou, para também não estragar o parafuso e a rosca. Pronto, tá feito aqui a base conectada no elevador, e a gente vai conectar agora a tupi aqui. Então eu vou pôr a tupi aqui, ó. Ela não passa, ela para aqui. Esse é o ponto de aperto. O que eu vou fazer agora é apertar aqui esses parafusos para poder segurar a tupia na base. Então aqui também cuidado para não esmagar. Aperta, deu aperto, parou. Deu aperto, parou. Ela está bem rente aqui para eu poder fazer a troca da fresa. Aqui embaixo a mesma coisa. Apertou, parou. Senão você corre o risco também de esmagar ou estragar a rosca do elevador. Pronto. Está preso aqui a tupia. Para eu poder mergulhar essa base e o elevador, eu tenho 2 parafusos aqui, que são os parafusos que servem para fazer prensa aqui, pressionar a tupia para ela não cair. Então, esse corte aqui, ó, eu vou precisar fazer, fiz um risquinho aqui, outro aqui, risquei rente ao parafuso, vou cortar aqui com uma serra tico-tico, para poder descer ela e encaixar aqui nesse rebaixo feito para a base. Eu havia dito que ia usar tico-tico. Vou usar uma ferramenta de corte aqui, oscilante, para poder fazer esse corte aqui, ficar mais fácil que a tico-tico, para eu poder fazer o encaixe dos parafusos. Para fazer a instalação dessa tomada aqui eletromagnética, ela tem aqui uma particularidade que eu acabei apanhando bastante e consultando muitos eletricistas. Eles diziam que eu precisava comprar uma contatora para poder ligar e manter, porque aqui, ó, ele não segura, mas ele só vai segurar quando tiver energizado. Enquanto não tiver energizado, ele não tem retenção nenhuma. Então o que acontece? Para minha segurança, quando eu ligar a tupia e eu precisar desligar ela, eu posso com o joelho bater aqui no off e desligar ela sem deixar de tomar atenção lá na peça a qual eu esteja fazendo a fresagem. Então o que acontece? Para eu poder ligar essa chave aqui, não é necessário comprar um contator. Não tem necessidade, primeiro porque a voltagem, a carga aqui desse equipamento é um equipamento 220, ele não puxa muita potência. Então não há necessidade de eu colocar uma chave contatora. Claro, se eu for colocar, por exemplo, um compressor ou algum outro equipamento que puxe mais carga, haverá necessidade sim de você colocar um contator, uma chave contatora. O que é uma chave contatora? Isso é uma chave contatora. Para que serve essa chave contatora? Para eu poder colocar atenção nesse equipamento aqui, sem prejudicar o interruptor ou a rede, a energia elétrica. Então ele é um cara que vai aguentar a porrada, se houver uma descarga ou algum outro problema, ele não vai danificar a minha chave, essa chave aqui eletromagnética, para eu poder desligar. Então eu acabei comprando, porque muita gente disse que eu precisava colocar isso daqui, e aí pesquisando muito, eu percebi que existe aqui, nesse pininho aqui, na verdade eu vi um desenho na internet, e que ela mostrava um jumper. Quando eu ligava aqui a rede de energia elétrica, esse cabo aqui vai ser ligado lá na energia no 220. Então é lá que eu vou energizar ele. O que vai acontecer? Eu vou ligar aqui o cabo fase e neutro, lá da energia 220, e aqui fase e neutro da tupia. Como é que eu vou ligar essa chave?
eu vou fazer o seguinte, essa chave aqui é a da tupia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui fase e neutro. Onde tem a carga, que é ligado lá no 220, eu vou ligar aqui na parte de cima fase e neutro. E do neutro tem um cabinho aqui, ó. Ele foi soldado, inclusive, por garantia, para não ter perigo de soltar. E um outro pininho aqui, um terminalzinho. Para quê? Para eu poder colocar nesse outro pininho aqui, no quinto pino. Que é para fazer o quê? O jumper, o energizamento da placa aqui. E quando eu apertar o verde, ele segura e liga o equipamento. E quando eu precisar parar, eu venho aqui e dou stop. Então agora eu vou colocar aqui a tampa. Passei aqui por esse buraco para poder fechar essa tampa aqui e deixar os fios lá para dentro. Esse furo aqui foi feito com uma serra-copo. Independente da serra-copo, é o suficiente para poder passar o fio e essa tomada aqui, essa parte, esse miolo, para eu poder fixar a tomada aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar aqui o neutro e o fase. Tá o neutro e a fase ligado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse jumper aqui, ó, para poder fazer o quê? A energização, e quando eu apertar o botão verde, ele segurar. Então não está ligado ainda, não está energizado aqui no 220, por isso que eu estou mexendo tranquilamente aqui. Senão aqui estaria dando choque. Depois eu vou fazer o acabamento aqui, para poder colocar aqui, fechar esses pontos aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a tupia, esse é o cabo da tupia, eu vou ligar aqui também fase. A fase é o positivo. Então eu vou conectar aqui. E vou conectar aqui. Pronto, liguei aqui. Tá ligado agora essa tomada. No momento em que eu energizar esse cabo laranja aqui com 220, ela vai funcionar, vai ligar a tupia. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o cabo aqui para dentro e vou fixar aqui essa parte. Eu vou passar aqui agora um pouquinho de cola de resina para garantir que vai fixar bem essa parte aqui, para não ter perigo do trilho soltar. Agora eu vou encaixar ela aqui. E agora a gente vem fixando aqui com um parafuso. Para fazer essa canaleta aqui, eu não fiz numa passada só. Ela tem 9 milímetros de profundidade, que é exatamente o trilho T-Trek. Para fazer esse rebaixo, eu fui rebaixando de 3 em 3 milímetros até eu conseguir chegar em 9 milímetros. Por que fiz isso? Primeiro porque quanto menos descer a fresa, menos ele vai machucar e vai forçar a madeira aqui, quando eu estiver, por exemplo, pressionando com algum batente ou alguma coisa para poder passar reto aqui, ou numa régua para poder passar a fresa. Então o ideal é que você vá passando de 2 ou 3 milímetros e vai descendo para que você machuque o menos possível a madeira e consiga ir fazendo o quê? Uma fresagem perfeita, sem nenhum problema. O que você pode fazer também, que eu não fiz aqui, não vi necessidade, é passar uma fita, dependendo da madeira, quando a madeira é um pouco mais
na verdade maciça, no caso aqui é um compensado, para você não machucar, você pode colocar uma fita adesiva dos dois lados e passar a tupia para que ela machuque o menos possível. Depois você tira a fita, o material vai estar intacto. Claro, sempre é importante ir baixando a cada 2, 3 milímetros para você ir podendo fazer uma fregagem perfeita e não deixar nenhum machucado na madeira, porque você acaba querendo, dependendo do trabalho, uma estética legal, vai ficar visível e você não quer machucar a madeira ou danificar a área em que você está fresando. Um outro ponto importante aqui, eu usei uma fresa de 19 milímetros, ou seja, essa fresa ela tem a mesma largura que o meu trilho T-Track. Então eu não precisei ficar ajustando depois para ir passando e fazendo o furo. O ideal é ter uma fresa como essa, do mesmo tamanho, para que facilite aí o trabalho, para você não ter que ficar reposicionando a régua para ir acertando aqui a espessura, a largura, para você poder colocar o trilho T-Track. Depois que você fez o rebaixo, aí sim você vem com o trilho. Eu usei uma cola aqui de resina para poder deixar mais firmeza aqui o trilho e depois parafusei aqui para poder fixar. Essa chapa aqui, ela tem duas chapas de 18 milímetros, então ela ficou bem grossa aqui, uma boa estrutura, tanto para cá como para o rebaixo, para colocar o tampo da tupi invertida. Um outro ponto bem interessante aqui dessa placa é que ela vem com um sistema de elevação, na verdade, quando você compra o conjunto. Então, depois eu vou deixar lá na descrição do vídeo as especificações para você poder comprar. Normalmente, isso daqui vem separado da onde eu comprei, vem a placa e vem o elevador. Então, ela me permite fazer o quê? Uma regulagem de altura. Então, eu consigo subir a tupia, colocar aqui a fresa, baixar ela novamente para que ela fique no nível para eu poder passar a tupia na altura desejada. Um ponto bastante importante aqui também da placa é que a placa ela vem aberta para eu poder depois fazer a manutenção aqui, trocar com as pinças, conseguir trocar aqui a fresa, colocar a fresa que eu desejo e depois eu abaixo. Essa placa ela vem com dois protetores, um menor para quando eu não tenho nada eu deixo ela aqui para poder proteger, né, não ter perigo de eu ligar ou acontecer alguma coisa que eu não queira, então ela fica mais protegida. E quando eu estou usando uma tupia, eu uso um pouquinho mais largo para a tupia poder trabalhar aqui e descer. Aqui ficou o meu sistema de elevação aqui da tupia, ele que é o responsável por controlar a subida e a descida. E se eu precisar trocar o carvão, eu troco o carvão aqui da tupia. Aqui ficou o meu sistema, como eu já havia dito, o meu sistema de escoamento. O pó que escapa aqui por cima, que eu não consegui pegar aqui por cima com o coletor de pó, ele cai para cá e ali naquele buraco eu vou instalar um sistema de coletagem de pó, que vai ser provavelmente no último vídeo, onde a gente acaba a série aqui desse balcão. Então ali vai ter o meu sistema de coletagem, eu vou passar por aqui, ele vai escoar por aqui, e se escapar aqui por cima, ele vai pegar lá por baixo. E aqui eu tenho o meu sistema liga-desliga para o lado de fora. Quando eu apertar o botão verde, eu ligo o equipamento. E quando eu estiver em pé, se eu precisar prestar atenção lá no que eu esteja fazendo, eu bato com o joelho aqui, eu desligo o equipamento.